Olá pessoal, Éder Leal aqui, esse é o canal O Trader Sério e vamos para mais um vídeo do meu diário de trade, começando mais uma nova semana, hoje 15 de setembro de 2025, e um dia onde o mini índice deixou poucas oportunidades dentro do meu operacional, tá? Ele apareceu poucas oportunidades ali, eu peguei o que dava para pegar e infelizmente não teve grandes movimentações que eu pudesse utilizar no dia de hoje. Beleza? Antes de mostrar o meu pré-mercado, eu vou informar que ontem eu fiz um vídeo aqui falando sobre a minha jornada usando a MID, né, mesa proprietária, a experiência que eu tive aí entre escolha do plano, depois eu ser aprovado no exame e por último eu fazer um saque. Então eu deixei ali no vídeo de domingo, vai ficar como sugestão para quem não viu ainda, pode ver assistindo aí no final desse vídeo, beleza? Então vamos lá. O sexta-feira, tá? Eu acho que o mercado finalizou, eu creio que o mercado finalizou com um movimento de equilíbrio. Então, eu estava marcando aqui. A gente acaba tendo várias referências, então isso aí prejudica um pouco a leitura. E quando isso acontece, eu sei que existe vários pontos de equilíbrio, ou seja, o mercado está em um grande equilíbrio. Então, eu tenho aqui ó, esse último movimento de sexta, essa região aqui. Eu tenho essa região aqui. Eu tenho essa região. E tenho essa grande. Certo? Então, quando isso acontece, eu tenho essa ideia de vários pontos aqui de resistência. Eu estou olhando inicialmente para esse aqui, mas de olho nesses topos anteriores e de olho também nesse fundo anterior, considerando que isso aqui é região de resistência, 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 forte. Beleza? Vou esperar então a movimentação do dia. A barra número 1 do de hoje já foi uma barra grande, superando essa região aqui e se distanciando. Ah, é um rompimento? É, mas é um desequilíbrio muito forte o comprador? Na minha opinião, não. Eu teria que passar essas outras regiões. Passou essas duas, mas ainda tenho essa outra aqui, que é a máxima de sexta-feira, que é um ponto que eu considero um ponto de resistência já natural do mercado, tá? Então vem a 2, depois disso o mercado vem a primeira correção, aí vem a 4 e vem a 5, uma segunda correção, porém agora eu acho que é uma ótima barra de sinal vendedora, tá? Considerando o quê? A marcação aqui, ó, tocando máxima e mínima de sexta-feira como a grande região de equilíbrio. Os 50% é mais ou menos aqui, onde eu deixei uma linha laranja. Então eu poderia vender a 5 tentando buscar um scalp aí, que provavelmente o alvo seria mais ou menos nessa região, e é antes dos 50% do equilíbrio. É um setup legal, tá? Poderia ter feito. Por que eu não fiz? Nesse momento eu estava distraído aí resolvendo umas questões profissionais, estava lendo aí um conteúdo, e acabei, quando eu olhei para o gráfico, já estava faltando poucos segundos para a barra abrir, não deu tempo de eu tentar me posicionar, e logo que abriu ele já se movimentou, então aqui a 6 já se movimentou, correu um pouco do preço, aí eu já achei que já estava esticado demais para poder entrar, porque o stop ficaria ruim. Ó. Se eu entrasse, por exemplo, aqui, ó, buscando scalpzinho aí de. Digamos que eu fosse só até os 50%, tá? Teria que usar 8 contratos, aí teria que buscar 285 pontos de alvo, mas o meu stop ficaria mal posicionado, ó, ficaria dentro ainda do range. Não gosto desse tipo de operação, acabei optando por não fazer nada, tá? Então depois disso eu tive que aguardar bastante tempo, até dar uma outra oportunidade. Eu estou vendo o cenário igual até aqui, só que aí entra na questão de leitura barra barra, o que a gente pode ver de sinais do mercado, tá? Eu comecei a ver esses sinais aqui de pressão compradora, onde eu tenho aqui um fundo mais alto, alto. Ainda acredito que não é força, porque está dentro de um equilíbrio, um equilíbrio macro e formando um outro microequilíbrio dentro do próprio dia, dentro do intraday. Então, na minha opinião, isso aqui não é força, mas é sim pressão compradora, é inegável. Aí apareceu aqui a barra 21, sendo a primeira barra vindo abaixo dessa sequência compradora, tá? Aí depois vem a 22, porém, pode ver que essa 21 ela veio abaixo, só que ainda sem deslocar níveis, ele continua na mesma região. Então, até aqui, eu não acho boas oportunidades para poder fazer uma venda, tentando vender alto, tá? Vem a barra número 24 lá em cima, e somente na 25, eu acredito que depois dessa pressão aqui, ó, fazendo cada vez mais alto, a 25, na minha opinião, era uma boa barra de sinal vendedora, tentando fazer a mesma coisa, tentando buscar próximo aqui dos 50%. Então aqui eu entrei dentro de um equilíbrio com 10 contratos.
Agora aqui, o meu alvo vai ser de 230 pontos. E agora, dentro dessa região, eu vou aceitar colocar um stop dentro do range, porque o que eu estou acreditando aqui é que o mercado vai poder fazer um movimento rápido, trabalhando dentro desse equilíbrio micro do dia, tá? Então eu estou de olho no alvo do equilíbrio maior, mas eu acredito que esse movimento vai ser curto, então eu estou entrando com um scalp bem curto e acreditando que se o mercado vier aqui acima, de fato, tira aqui a minha característica e eu vou esperar uma outra oportunidade mais ao alto. Então eu faço esse trade. Felizmente ele vai no meu alvo aqui na barra 26. Hoje foi daqueles dias que eu saí no alvo, no tique do alvo. Pode ver aqui, ó. Se eu colocar 10 contratos, estava exatamente ali, ó, a minha saída. E felizmente eu saí nesse tique do alvo antes que ele revertesse, tá? E aí, como ele reverteu e começou a fazer compras mais altas, quando aparece a 30, tocando aí bastante fora desse range, eu já acredito que aqui sim pode ser entrada de força. Eu não tenho confirmação de força ainda, mas eu acredito que essa barra pode iniciar uma força, então eu compro aqui. Então, inicialmente aqui eu entrei com 10 contratos. Meu alvo era 230 pontos e meu stop era 305 pontos. Então, meu stop está mal posicionado. Eu já tinha feito aqui uma projeção 1 para 1 da barra 30, onde eu acredito que o potencial aqui que ele poderia ir de maior probabilidade era vir buscar essa região aqui, ó, no 145, 566, mais ou menos por ali, tá? Então eu deixei uma linha verde para ter uma ideia de onde era projetado, só que eu sei que eu entrei errado com a quantidade de contratos. Eu teria que ver o mercado seguir andando. Eu tenho que ver ele dando sinais no barra barra de que tem compradores comprando mais alto, que isso é o desequilíbrio muito forte de comprador, ou no mínimo o desequilíbrio forte, tá? Eu não quero ver o mercado parar ali. Então ele pode estar, na verdade, apenas expandindo o range. Então aqui vai ser uma leitura barra barra porque eu estou fazendo um gerenciamento ativo. Ou seja, eu vou sair antecipado da minha operação caso ele dê sinais que o motivo da minha entrada está sendo desfeito, tá? Eu vejo aqui a 31, 32, a 33, vejo como o mercado ficou parando, tá? Primeira coisa que eu pensei, vou reduzir o número de lotes, vou tirar 4 contratos para poder ficar com 6 e agora o meu stop ficar abaixo da 30 e aí quem sabe eu espero um pouco mais, tá? Só que eu fiz isso e fiquei pensando o seguinte, bom, se o mercado vai ficar lateralizando aqui, veja bem a minha decisão. Se ele vai ficar lateralizando aqui e depois ele romper, eu posso entrar com um menor número de contratos, buscando o mesmo alvo de antes. E deixar um stop mais ou menos aqui, que faria sentido. Agora, se ele romper para baixo, e eu não estiver na operação, significa que eu não tenho nada a perder. E se eu estiver na operação, eu corro o risco de sair no stop aqui. Eu opto por sair completo dessa operação, abandonar o trade e ficar esperando para ver o que o mercado vai fazer. Só que aí depois o mercado ficou consolidado naquela região, tá? Bem equilibrado, um microequilíbrio, na verdade virou um TTR aqui, que é um equilíbrio muito estreito. E nesse equilíbrio muito estreito, eu não quero estar posicionado. Então eu fiz bem em sair daquela operação e abandonar, porque se caso aparecesse alguma oportunidade rompendo aqui acima, eu poderia entrar de novo e aí buscar o mesmo alvo anterior. Ou se ele romper abaixo, eu posso de repente, quem sabe, até tentar buscar uma operação dentro de um equilíbrio de um range maior, tá? E aí, quanto tempo mais ele ficar dentro do TTR aqui, significa que todo aquele movimento anterior eu posso começar a desconsiderar, se ele ficar muito tempo aqui. Eu posso desconsiderar isso aqui anterior e imaginar que o próximo movimento de ciclo vai sair dessa região do TTR e não mais com interferência do passado, tá? Então, com isso, eu entendo que foi certa a minha atitude de abandonar o trade, sair dele naquela região, por mais que eu esteja vendo agora aqui, ó, ele ficando um pouquinho mais alto, mas veja que ainda é dentro do TTR, tá? Mais sombra do que corpo, não se desloca. Eu acho que para começar um novo ciclo, ele vai ter que mostrar força saindo dessa região. Não sair, não tem nada o que fazer. Beleza? Então, vou mostrar aqui meu relatório de performance do dia de hoje. Então, aqui na conta simuladora, eu não tenho nada. Na conta que eu mostro todos os dias para vocês, a princípio, eu encerro o dia aqui com 466,67. A conta que eu sempre mostro é essa aqui, ó, 144, tá? São duas operações, as duas vencedoras, porém a primeira andou 230 e o máximo de exposição negativa foi 35 pontos, foi um bom trade, apesar que eu saí no tique, né? Então, ótimo, que bom que eu saí no tique, mas ele saiu antes do projetado, então significa que foi muito mais na sorte do que a parte técnica de ter se cumprido o ciclo, tá?
mercado virou o ciclo a partir dali. Então, felizmente, hoje eu saí. Às vezes acontece o contrário. Às vezes a gente sai no azar, hoje foi na sorte. E esse segundo trade eu abandonei com 10 pontos no total. Chegou a andar 160 pontos a favor, andou 125 contra. Mas eu acho que a premissa se desfez e eu estaria aumentando o meu risco ficando ali. Então, naquela equação de risco, retorno e probabilidade, estou aumentando o meu risco se eu ficar muito tempo dentro do TTR, tá? Gráfico de operações do dia de hoje e o gráfico de patrimônio do dia de hoje. Beleza, pessoal? Diga nos comentários como foi seu dia de hoje. Espero que vocês tenham operado bem, que tenham conseguido fazer aquilo que vocês esperavam fazer no dia de hoje. Nunca pode esquecer que operar bem é fazer aquilo que está previsto no seu plano, tá? O resultado financeiro é apenas uma consequência. Hoje eu saio positivo, mas se eu saísse negativo fazendo o que eu fiz, ao menos eu teria certeza que eu teria operado da maneira que diz o meu operacional, tá? Fico um pouco chateado de ter deixado passar essa operação aqui, e foi uma boa operação, né, numa região boa, que teria dado ganho, mas tudo bem, a gente nunca sabe, né, o resultado de uma operação e apenas um trade, né? Só espera para o próximo. Beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like, isso aí mostra que vocês gostam do conteúdo e também ajuda o canal. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar diariamente os vídeos que eu faço aqui, dando o meu racional e o resultado do financeiro do trade. Beleza, pessoal? Então fique agora com as operações aceleradas e até o próximo.